né? Então, assim, vamos dar início para a nossa mentoria de hoje com essa frase. Vamos falar um pouquinho sobre pensar como terapeuta. É importante a gente entender que esse pensamento terapêutico ele vai muito além da questão de você conhecer protocolos, de você fazer cursos. O pensamento terapêutico ele é construído nessa prática, nessa lida, no dia a dia com as pessoas. Então, por exemplo, a Gessília falou que trabalha com massagem, né? Eu sei que a Erli também trabalha com massagem, né? Sim, sim. A Sônia trabalha com o que, Sônia? Eu trabalho com muitas as técnicas corporais, né? Também trabalho com alguns toques de massagem, porque eu cheguei a fazer um pouco de Ayurveda. Opa! E, assim, não peguei como formação mesmo. Mas quando necessita, eu faço algum toque. Trabalho também com desenhos, técnicas projetivas. Bacana. E aí eu estou me aventurando, viu, Sandro? Opa! Aventurando. E quando você falou assim, olha, o material está disponível. E quando eu conversei com você naquele dia, naquela mentoria anterior, aí assim eu falei, o quê? Eu vou me aventurar, sabe? Sim, é isso aí. Aí, o que aconteceu? Eu percebi que as coisas também estão disponíveis dentro da gente. Quando a gente perde esse medo e vai, sabe, vai navegando ali junto com o paciente. Então, foi uma coisa assim que eu relaxei. Falei, pô, eu estou dando o meu melhor. Então, eu vou utilizar aquilo que eu tenho disponível. E foi muito bom. Foi muito bom. Eu tive ótimas experiências essa semana. Teve dia que eu fiquei até muito cansada. Por quê? Porque eu ficava tentando a técnica, eu não lembro como é que é. Aí depois eu falei, não, quer saber de uma coisa? Deixa eu relaxar e ver o que está disponível em mim e usar. E foi muito bom. Então, tem sido uma experiência bastante rica. Pronto, eu fico muito feliz de ouvir isso, Sônia, porque às vezes a gente prepara sessões maravilhosas, né? A gente vai para o computador, estrutura, pensa no que vai fazer, desenha uma coisa. E quando o cliente chega lá, você olha para o cliente e percebe que não é nada disso que ele está precisando naquele dia. Mas não é? Exato. Você lembra daquele caso que eu trouxe, que você me orientou, aí tinha planejado fazer a sessão, BBB, aquilo tudo, né? Bonitinho. Chegou lá, Sandro. Outra história. Completamente Ele veio trazendo, ele precisava falar, e aí eu falei, não, deixa ele. Falou, e trouxe feedbacks muito importantes. Então, é o que você diz, né? É assim, eu também nunca fui muito de preparar a sessão, né? Você tem que ter um norte, mas nunca fui de me deixar ali dentro da caixinha, não. E com ele, mas como eu estou entrando com uma técnica diferente, então às vezes a gente se sente mais seguro preparando. Mas quando chegou lá era outra coisa. Ele queria falar, ele precisava falar, e aí eu deixei. E foi muito bom. Ele deu um retorno bastante legal. Perfeito, perfeito. Isso é fundamental. Como diria o mestre Jung, né? Conheça todas as técnicas, mas quando sentar na frente de um ser humano, seja apenas outro ser humano. E quando a gente se permite essa conexão, tudo acontece. O Paulo, eu sei, né? O Paulo trabalha com psicoterapia, ele é psicólogo, né, Paulo? Fala um pouco de você, conhecer também aqui. O Paulo está na Bahia, o Paulo já foi me visitar e a gente está conversando aí sobre a possibilidade de fazer um grupo aqui presencial. A gente tem um auditório lindo lá na clínica que eu quero estar recebendo vocês em breve, né? Essa semana eu recebi visita da Sheila, já recebi visita da Malu, estou recebendo visita do pessoal todo. Tá? Então, fala um pouquinho, Paulo, de você. Isso. É interessante, Sandro, quando você trouxe a proposta, né, do grupo, eu fiquei pensando, poxa, essa mentoria, né? Quando a gente vai lá para a faculdade, as mentorias eram chatas, né? E, de repente, a gente mergulha na mentoria das propostas que a Autogênese traz para a gente, e é assim, o sentimento é de proximidade muito grande, não só com vocês, né, que estão nos ofertando essas possibilidades maravilhosas, como também de nos aproximar desses colegas terapeutas aí do outro lado, né, lá no Vale do Capão, em todos os cantos, né, em São Paulo tem pessoas, enfim, pessoas tão distantes e tão perto
ao mesmo tempo. Então, pessoal, eu tenho 22 anos praticamente que eu trabalho com várias técnicas, né? Eu diria da área da busca do entendimento do ser, né? Do ser holístico, do ser como um todo, né? O homem que pensa, sente, que haja, né? Um homem dotado de emoções. Então, isso é que constitui basicamente o meu trabalho inicial. Já são 20 e poucos anos de caminhada. Ela começou com uma necessidade primordial no kardecismo, né? Dali eu naveguei por outros caminhos e as coisas foram se abrindo. Então, eu tenho formação em massoterapia, são 3 tipos de massagens que eu trabalho. Eu tenho formação terceiro, nível 3B, né? Eu sou mestre em Reiki. Eu também tenho uma caminhada no Magnify Healer muito grande. Nosso grupo trabalha, nós estamos há quase 10 anos com o Magnify Healer, né? Então, também tenho uma formação com tarô, eu tenho uma formação com tem uma busca também que a gente faz muito profunda, muito legal na cromoterapia, né, no trabalho com cristais associado à cromoterapia. Então, assim, a coisa foi tomando uma forma tão grande que eu não vi outro caminho a não ser buscar realmente a psicologia. Ô, Bruno. Entender mais as almas humanas, né, e me aproximar mais, juntar a ciência com as coisas que eu tinha muito mais como técnicas, né. Na faculdade, quando eu iniciei, meu foco era mesmo a psicanálise, né, era mesmo Freud, e quando eu nunca tinha lido sobre Freud, quando eu comecei a ler a história dele, né, como se constituiu, eu disse, meu Deus do céu, a hipnose está ali, e era meu sonho, né? Um colega abandonou a faculdade para fazer hipnose, e ele até hoje trabalha com isso, talvez até o Sandro conheça, a gente vai falar sobre isso depois, e a gente vai se construindo. Hoje, com psicologia, o meu olhar é diferenciado, né? Meu olhar, ele olha muito mais para dentro das pessoas. Por isso que alguns conceitos que a gente traz aqui, ou alguns processos que a turma traz, né? Alguns estudos de caso, eu olho muito mais pelo lado da psicanálise. Mas é um prazer muito grande estar com esse grupo da Autogênese, fazendo parte dele, construindo conceitos para mim, agregando valores para a minha formação, para o meu conhecimento e, quem sabe, para nos ajudar também do outro lado da linha, né? Estamos aqui. Bacana, bacana. Olha, eu fico muito feliz com esse movimento, né, de estar interagindo com vocês. Isso para mim é muito bacana. O Bruno chegou aqui, o Bruno está online ali, o Bruno está no cantinho, se vocês estão vendo a tela toda, ele está aí no cantinho. A Miriam entrou também, a Miriam botou uma foto, ela deve estar lá fazendo carinho no Freud, que é o gatinho dela. Pode. E assim, o nosso objetivo é esse. Como é que fica grande aqui? Oi. O nosso objetivo é a gente estar trocando informação para que a gente possa crescer o tempo inteiro juntos e para que a gente possa estar se aprimorando, porque quando a gente entra nesse estado de criar como disse Napoleon Hill certa vez, um mastermind, que é uma mente superior, porque eu com Paulo, com Gessília, com Bruno, com Erli, com Sônia, com Miriam, com Bertolina, juntos nós somos maiores do que um só. A gente consegue criar uma identidade maior do que apenas os 8 que estão aqui agora, nós somos mais do que isso. Então, existem estudos de caso, e hoje eu vou compartilhar um estudo de caso meu com vocês, também para pedir ajuda para vocês, né? Isso é importante que a gente esteja trocando essas informações, e a gente vai trabalhar algumas perguntas que ficaram em aberto do último encontro, e vamos trabalhar também as questões que vão estar surgindo hoje aqui. Então, do último encontro, temos aqui um caso de Sônia, né? Ela falou, Sônia, a Sônia passou aqui a informação. Olha o André, tudo bom, André? A Sônia passou a informação. Tem um paciente, aqui que tem sons que estão fazendo muito barulho. Deixa eu ver. Pronto. Tem um paciente de 45 anos, quadro ansioso com episódios depressivos, casada, professora, uma filha adolescente que mora fora para estudar, pegou aversão pelo trabalho, em 2000 estava cansada, estava casada com filha, trabalhando e estudando, sobrecarregada, não tinha tempo para nada. A avó, pessoa que mais amava, segundo ela, faleceu e diz não ter tido tempo suficiente para ficar com a mesma. Então, aqui a gente já tem uma questão de luto mal resolvido, né? Uma despedidazinha para fazer. E não pôde viver o luto, falta de tempo. Diz não se culpar por isso, mas desde então continuou trabalhando, se exige muito, pode ter fugido para o trabalho, né?
para amenizar a dor da perda. Acontece muito, viu, Sônia? Você sabe disso, né? As pessoas se entregam ao trabalho, se entregam a outras situações para amenizar a dor da perda. Então, é uma situação. E pegou a verdade do trabalho, né? Não consegue parar de pensar no mesmo. Ó, pode estar com uma síndromezinha, iniciozinho de um burnout aí, né? Um burnout, um nomezinho famoso, pega a aversão ao trabalho, dificilmente tem lazer, atribui todos os seus problemas ao trabalho. Olha aí. Nunca fala da sua relação. Outro ponto importante é muito apegada à filha. Teve que se afastar dela, teve que se afastar de sala de aula, fica na sala de jogos e faz algumas poucas aulas de alfabetização. Mesmo assim, só de pensar em ir para o ambiente escolar fica mal. Toma medicação para depressão e ansiedade, tenta fazer dieta, exercício físico, mas não consegue levar nada adiante, não consegue sair desse quadro. Então, assim, minha primeira Tá muito ruim, viu, Sandro? Tá tendo muita interferência. Tem que fechar o... Então, eu vou fechar os sons de todos vocês. Aí a gente está ligando na medida que vocês precisarem, tá bom? Aqui, fechando os sons. Para quem chegou depois, muito boa noite, bom estar com vocês, brincar com vocês. Não vou cantar Xuxa, não. Mas é importante que a gente fique nessa interação. E, assim, eu sei que você é bonitão, André Besorão, então põe tua cara aqui para a gente ver. Bertolina, abre teu vídeo. Né? Maria José, quero ver vocês. Luiz Paulo também, na medida do possível, abram os vídeos de vocês aí, que é sempre bom. Tudo bom? Tá no carro, né, velho? Você vive no carro, tá trabalhando muito. Bom, então aqui, nesse caso que a Sônia compartilhou, o que eu vejo aqui? Ela tem alguns episódios que ancoraram o processo dela. Essa questão da avó, Sônia, é importante. Você pode usar aquele trabalho do corte do cordão umbilical com ela para que ela se desvincule da avó dentro de um processo de luto. Você pode botar ela em contato com a avó dela para fazer esse trabalho. A gente sabe que a mente ela é fantástica, ela não diferencia o que é real e o que é imaginário quando a gente consegue ativar os sentidos, quando a gente consegue fazer com que a pessoa entre, né, no processo. Então, aqui você consegue fazer isso. Agora, eu percebo que existem algumas coisas na tua paciente que estão relacionadas a vínculo. E quando você fala aqui, aí eu vou abrir teu áudio para a gente conversar um pouco sobre isso. Quando você fala aqui que ela nunca fala da relação dela, ela é casada, ela tem um marido, como funciona isso? Então, ela é casada, o marido dela é mecânico, ele ficou muito tempo, ela morando com a filha, ele morando em Irecê, em outra cidade, fazendo trabalhos lá, e ela ficava sozinha. E ele só vinha final de semana, às vezes de 15 em 15 dias. Mas, para eu saber disso, eu tive assim que perguntar, porque ela nem se referia a ele. Como até hoje, parece que é uma relação que não existe. Entendeu? Parece que é uma coisa que não existe. Então, de vez em quando, eu pergunto, e aí, como é que está? E o seu marido? Ah, está lá. Uma coisa que não existe. Posso te fazer uma pergunta para que você pergunte para ela? Ou talvez você já saiba a resposta. Como é a vida sexual dela? Então, eu perguntei uma vez para ela, escuta, como é que é o relacionamento de vocês? Ah, é bom. Mas é bom como? Como assim é bom? Não, a gente se fala, ele é muito bom, ele tem dificuldade de trabalho, mas teve um tempo que eu estava bancando tudo, mas agora ele está conseguindo bancar. Falei, e a vida sexual de vocês? A gente tem, mas como é? Tudo bem? É bom, ela não entra, ela não... É como se não existisse. Sabe, ela falou uma vez com afeto, ela falou sobre a filha e uma cachorrinha que ela tinha que morreu há pouco tempo. Mas o marido, eu não vejo o lugar desse marido na vida dela, né? E na época que ela estudava, ela fazia faculdade, ela cuidava da filha,
A avó dela ficou doente. O marido também, ele teve um problema, ele teve um acidente, ele teve que ficar de cama. Então, ela cuidava do marido. Então, foi uma época muito intensa na vida dela, que ela teve que dar conta de tudo. E ela sempre teve muita vergonha de falar em público, e ela tinha que fazer o TCC, né, da faculdade. Então, aquilo para ela foi um martírio. Então, foi uma época que ela disse que ela não sente saudades e que foi muito pesado. E que de lá para cá, ela começou a desenvolver esse problema em relação à ansiedade, à sobrecarga. Só que ela fala da sobrecarga, mas quando ela está de férias, ela não para de trabalhar, mesmo na casa dela. Ela é capaz de fazer faxina todos os dias, ela não consegue viver sem trabalhar. Ok. Ela tem, como é, você deve ter feito o levantamento na ficha de anamnese dela, ela tem, como é o sono dela? Não, é irregular. É um sono irregular, ela toma medicação para poder dormir. E sempre sensação de cansaço. Ok. Olha, tem características, não sei se você já leu, eu fiz até uma live essa semana sobre isso, não sei se você já leu sobre a síndrome de burnout. Sim, Tá? Tem sim. algumas características aí que podem levar a isso, né? O cansaço, o estresse, a ocupar o trabalho por isso. Ela se sente não capaz? Se sente não capaz. Tá. Ela já pegou licença, né? Várias licenças, e ela é uma ótima professora. Os alunos adoram ela. Mas, assim, ela sente que ela não está ajudando o suficiente. E ela, ou seja, a autoestima dela é lá embaixo, né? E ela fala, minhas irmãs, ninguém sente nada disso. Só eu que sou preocupada com tudo. Ela é preocupada com tudo. Sim. O que eu percebo, e eu tive um caso muito parecido, tá? De uma pessoa que também estava no processo da faculdade e o marido sustentava toda a casa e, de repente, o marido sofreu um acidente de carro e essa pessoa teve que praticamente sustentar o marido, sustentar a casa, sustentar tudo, e essa pessoa desenvolveu uma fibromialgia por causa desse processo. E essa fibromialgia foi oriunda de um problema que ela teve, por quê? Porque como o marido, quando teve o acidente, o marido é tipo 20 anos mais velho do que ela, e quando o marido teve o acidente, ele passou um tempo em que ele ficou sem ereção, ele perdeu as funções dele, tá? E ela se sentia muito culpada porque ela sentia desejo por outros homens, né? E algumas vezes chegou a consumar isso. Então ela entrou num processo de culpa, tá? Dentro da estrutura dela e acabou associando isso a uma necessidade de sofrer. E isso virou uma fibromialgia dentro do processo dela. Eu já tratei algumas pessoas assim. Inclusive, mais recentemente, eu tratei uma fonoaudióloga que deu um depoimento que estava com fibromialgia também, mas o processo dela era outro. Então, o que eu percebo aqui? Que, em algum momento, essa mulher se perdeu. A mulher se perdeu. Tá? Porque tudo mais que ela tem, tudo mais que ela viveu, tudo mais que ela tá te trazendo aí, está relacionado à filha, né? E está relacionado a ambiente de trabalho. A parte dela como mulher, ou seja, o casamento dela, o fato dela estar vivendo uma relação em que o marido está distante o tempo inteiro, né? Ela pode estar de saco cheio de tudo porque ela não se aguenta mais, ela perdeu o sagrado feminino dela. Você conhece esse termo, né? Sim. Ela está com 45 anos de idade. Eu não sei como é que você pode fazer uma descrição, por exemplo, do físico dela, como ela é, se ela é uma mulher bonita, se ela se cuida, se ela não se cuida. Não se cuida, ela tem um rosto, se ela tem um rosto muito bonitinho, mas, por exemplo, ela marca para ir no cabeleireiro para cortar o cabelo, mas ela nunca vai. Aí ela fica descuidada, ela se propõe a fazer dieta, porque ela entra no processo ansioso, começa a comer. A única distração dela é assistir televisão, então ela não sai. Ela está no processo depressivo, já está. Exato. Parece que ela se boicota, entendeu? E eu percebo, assim, as atitudes dela, a postura dela, um mecanismo meio masoquista, sabe? De, assim, ela precisa sofrer. Pronto. Então, vamos lá. Já achamos um ponto
para onde a gente tem que se apoiar. Se ela precisa sofrer, se ela está numa atitude masoquista. Geralmente isso acontece quando tem um sentimentozinho que está enraizado aí. Que sentimento é esse? A culpa. Pronto. Então, a gente já tem que identificar em que momento ela passou a trazer a culpa para a vida dela. Porque essa culpa, a tendência da culpa é levar o sujeito a esse tipo de movimento. E a culpa, eu tenho percebido cada vez mais, inclusive nos estudos clínicos e até na própria lida clínica, que ela está muito relacionada a esse processo de depressão. Tá? A pessoa fica fixa num sentimento de culpa e ela vai murchando, murchando, murchando. E muitas vezes, quando isso é muito prolongado, ela esquece até o porquê ela se sente culpada. Certo. Só fica a depressão ali. Então, talvez o trabalho aqui, Sônia, seja realmente fazer... assim, eu aliviaria esse luto dela com a avó, aqui de imediato, dando a oportunidade, mas... Faria o quê? Faria o quê? Oi, eu aliviaria o luto da avó, tá? Fazendo a técnica do cordão umbilical e começaria o trabalho por aí. E nesse momento, você vai pegar ela, como ela falou da avó como uma referência muito forte, tá? Como alguém que ela amava muito, que era referência para ela. E aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar técnicas psicoimaginárias. Então, você vai levar ela para o encontro da avó. Mas, ao invés de fazer a despedida dela com a avó, você vai fazer com que a avó acompanhe ela até ela se tornar criança novamente. E que a avó traga ela por todo o processo do resgate da criança. Entende o que eu estou falando? Você vai usar uma figura maior do que ela, que é a avó, em quem ela projetou, para acompanhá-la na regressão, dentro do transe, até a infância. E... Isso antes do corte? Não, você não vai fazer o corte. Bom. Deixa o final, eu vou chegar lá. Então, você põe ela em transe, leva ela para o lugar seguro dela. Tá? Certo. Depois que você põe ela no lugar seguro, você vai levar ela para o lugar de trabalho, para o teu lugar de trabalho. Então, geralmente eu faço assim, seu lugar seguro, se conecte com ele, feche os olhos e se imagine como num sonho, acordando. Aí o meu lugar seguro geralmente ou é um campo de flores, ou é uma floresta, ou uma cachoeira. Eu sempre crio um cenário em que a partir dali eu passe a dominar, ok? Eu tenho que saber o que eu estou criando junto com a pessoa ali e se ela está seguindo aquilo. E aí você vai botar ela em contato com a avó dela. Certo. Vai deixar ela expressar a emoção, tá? Toda experiência ancorada, ela é ancorada quando a gente associa o quê? Um fato a forte emoção. Então, você vai buscar a forte emoção, que é o contato com a avó. Só tenho uma pergunta. Vamos lá. Antes de eu levá-la para esse... Ela tem o lugar seguro dela. Sim. Nesse lugar seguro, ela já estaria com a avó? Não. Ela vai estar com a avó no campo. O lugar seguro... No meu lugar de trabalho. Isso, é o teu lugar de trabalho. Por que não? Deixa eu explicar e te dar os motivos, tá? E isso não quer dizer que você também não possa tentar e, de repente, dê certo. Tá? Eu estou te falando a partir do meu ponto de vista, mas nós estamos construindo conhecimento juntos. Certo. Por que não? Porque você precisa de um lugar, caso ela entre em algum processo de catarse muito profundo, ou ela entre em um processo de sofrimento, você precisa fazer com que ela volte para o lugar seguro dela. E se a avó estiver relacionada a esse processo, você não vai conseguir fazer com que ela volte. Então você vai se perder no processo, entende? Você precisa de um botão de pânico, um lugar de segurança para ela. Tá? Então, você vai botar ela em transe, levar ela para o lugar seguro. Do lugar seguro, você vai levar ela para o teu lugar de trabalho. E no teu lugar de trabalho, você vai fazer isso. Você vai botar ela em contato com a avó. Quando você botar ela em contato com a avó, você vai orientá-la a caminhar com a avó e a já se ver pequenininha. E a voltar resgatando todos esses processos. E a avó trazendo a criança, né, até que a criança fique adulta de novo. Tá? E aí, ó, você vai fazer o quê? Você vai fazer a despedida dela com a avó, o vínculo mais forte com quem a gente ama, tá? E a partir do momento em que você fez esse processo de despedida com a avó, você fala para ela, ela vai se despedir da avó, ela vai ficar sozinha ali, aí você fala para ela entrar em contato com ela e com o coração dela, tá? Sozinha, como se ela tivesse agora
dentro do cenário que você criar, ou sentada em algum lugar, de preferência olhando para um reflexo dela novo, tá? Uhum. Você vai pedir para ela entrar em contato com o coração dela e, a partir desse entrar em contato com o coração, para que ela perdoe qualquer coisa que ainda tenha ficado em aberto ali, tá? Isso vai aliviar um pouco ela, ok? Essa última, o que você falou agora? Isso No caso, ela vai fazer o contato, né, com a com ela avó mesma e e com limpar ela o que está mesma. faltando, tá? Agora, é importante que você entenda, essa é uma sessão que essa sessão ela deve te consumir entre 1 hora e 1 hora e meia para ser bem feita. Tá? Certo. E que você vai ter que ter muita entrega e muito foco, porque você vai trabalhar duas coisas. Você vai trabalhar esse luto da avó, mas você vai usar a imagem da avó que ela tem, tá? Para que haja esse resgate da criança e o reforço da mulher. Ok? Certo. Então, inclusive, uma coisa que você pode fazer é, antes de se despedir da avó, de haver realmente o corte com a avó, ela poder se expressar para a avó sobre tudo que ela vivenciou nessa jornada da criança até a mulher. A avó são 45 anos de jornada, e para que ela possa ouvir os conselhos da avó dela. E quando você fala que a partir de agora ela se põe numa posição em que ela passe a ouvir os conselhos da avó, o que você está fazendo? Você está permitindo que o inconsciente dela traga, a partir da imagem de uma pessoa de autoridade para ela, aquilo que ela precisa ouvir. Porque todos nós trazemos as nossas respostas dentro de nós, ok? Então ela vai falar para ela mesma, só que usando a metáfora de que a avó está falando. Entende? Certo. Isso tem um efeito fabuloso dentro da clínica. Tá? A utilização de pessoas de autoridade. Ok? Então, por exemplo, eu quando pego pessoas que têm crenças religiosas muito fortes, né? A pessoa já chega com o colar do santinho, já fala, meu São Benedito, não sei o que mais dentro da clínica. Quando eu preciso trabalhar alguma coisa muito forte, eu levo, por exemplo, vou fazer um corte emocional, eu levo para a cadeira vazia, e aí eu peço para ela sentir a presença daquele guia, do protetor, apoiando a mão no ombro dela. Pronto, ela se empodera. E quando ela se empodera, ela sente que ela consegue fazer coisas que ela não faria antes. Então, isso é importante. Você não vai usar a crença de ninguém para desconstruir. Você vai usar a crença para reforçar e trazer de dentro da pessoa aquilo que a pessoa tem de melhor para poder resolver aquela situação. Porque se ela trouxe o problema, ela tem a solução também dentro dela. Aqui é importante também observar, viu, Sônia, quais são os ganhos secundários que ela está tendo hoje nesse processo. Tá? Porque, assim, como eu vou reforçar isso, porque é importante, ela tem 45 anos, ela está na flor da idade da mulher. Tá? Essa é a idade que a mulher está, é a chamada idade da loba. Tem até livro sobre isso. Tá? Então, nessa idade, a mulher está precisando viver a vida dela sexual. Está precisando desse ponto. E aí o papai Freud lá explica sobre isso, né? As necessidades, e está tudo relacionado também. E quando você fala que ela teve que se submeter a cuidar do marido, a cuidar desse processo todo, ela teve que anular, ela teve que matar a mulher, de alguma forma. E o marido continua distante, trabalhando distante. Então, imagina, ela tem uma filha criada, ela projetou para a filha o afeto, como você disse lá atrás, né? Ela projetou para um cachorrinho o afeto. E cadê o amor dela? Cadê ela com ela? Tá? É porque na escola as pessoas todas admiram. Nossa, como você é forte, como você faz as coisas, como você dá conta de tudo. E, na verdade, é duras penas, né? E ela fica assim, mas eu não estou dando conta de nada, eu não faço nada. Né? Então, ela tem essa sensação de... Já tem esse conflito, né? De ter que sustentar uma imagem ao mesmo tempo que está toda destruída por dentro. Exato. Então, tem algumas coisinhas aí. A minha sugestão é essa. Procura fazer. Quando é que é a tua próxima sessão com ela? Como agora vem o carnaval, né? E ela tá com... Eu tinha pedido para ela marcar, porque ela não tem condições de estar vindo toda semana. Uhum. Aí eu pedi para ela marcar. Como vem o carnaval, então só agora depois eu acredito que vai ser, sem ser essa semana que vem, sem ser essa agora do carnaval, sem ser essa semana que vem, a outra só. Uhum. Pronto.
Então, vamos fazer uma coisa. Quando você marcar e atendê-la, a gente vai interagindo aqui. E se você quiser mais orientações disso, você me pede, eu mando no grupo da galera todo. Cadê o nosso mascote, Miriam? Cadê Freud? Tá rodando pela casa. Quando ela for com você, Sônia, aí você procura aplicar essa técnica, dá uma assimilada em tudo que eu te falei hoje, porque vão surgir dúvidas, tá? Essas dúvidas eu vou te pedir para fazer o seguinte, você põe lá no grupo da mentoria, porque aí quando eu responder, eu respondo via áudio, e aí segue para todo mundo, tá bom? Pronto. Eu posso te dar um retorno daquele rapaz que eu te falei? Pode, claro, óbvio. Olha aí o Freud. Para quem não conhece, esse é o Freud, ele é o mascote do grupo. Esse é o Freud. Gato, pet de psicólogo, de psicanalista. Ele vai ter formação daqui a pouco. Muito famoso. Então, aquele rapaz, a questão que eu trouxe, aquela dúvida dele, né? Não sei se eu sou menino, se eu gosto de menino ou de menina, toda aquela problemática que ele teve, né? Não sei se o pessoal lembra do caso dele, os pais rígidos, aos 8 anos, ele fazendo brincadeiras sexuais com o primo, que a gente conversou falando sobre a questão de ser normal, que isso é perfeitamente normal, enfim. Quando foi essa segunda-feira agora, ele chegou, e aí ele entrou na sala e estava todo assim tímido, né? Eu pensei, eu falei, vou fazer, né, o trabalho com ele. Aí ele falou assim, eu posso falar? Eu falei, claro. Aí ele pegou, começou a falar. Aí, só que eu percebia que ele estava falando e ele estava assim, gesticulando bastante. E eram gestos bastante afeminados. E antes eu percebia ele muito assim, sabe? Ele não demonstrava esses gestos. Aí ele falou que ele percebeu que depois do que a gente conversou, que ele estava se martirizando por uma coisa que era normal, mas que ele não conhecia, ele não sabia disso. E que foi de grande importância para ele. Né? E que tem uma coisa também, que essa tia que foi professora dele, ela é uma tia que já teve problema de depressão, e ela é uma tia que não se casou, então ela cuida assim, dos sobrinhos e sempre gostou muito dele. E quando ele foi estudar fora, que ele estuda fora, ela queria morar com ele para cuidar dele, e ele falou que não queria. E ela fica acusando ele de que ele é um ingrato, entendeu? Que ele que ele não pode ser uma pessoa desse jeito, que ele chega a ser cruel com as pessoas, porque ele não quer que ela fique junto com ele, e que todo o amor que ela deu para ele, ele está jogando fora. Aí ele falou, olha, Sônia, eu vou te falar uma coisa. Eu não me senti nem um pouco culpado, porque é o seguinte, minha tia ficou pondo gasolina a vida inteira no carro dos outros. Então, ela fez a vida dos outros andar, e a vida dela nunca andou. Eu não vou querer fazer isso comigo também, não. Eu falei, é isso aí, você tem que pôr gasolina no teu carro, né? Mas, assim, ele me trouxe um feedback conversou com amigos a respeito dos conflitos dele. Olha. Viu que outros amigos também tinham esses conflitos. Em relação à sexualidade, em relação às brincadeiras, a tudo isso. Ele, Sônia, aí ele ri, ele falou assim, nossa, mas é tanta gente fazendo tanta coisa por aí, e eu fiquei me achando... né? Quando a gente se encontra, quando a gente se dá auto-amor, tá? Que foi o que eu falei para você na última mentoria, tenho anotado aqui o que eu falei para você na última mentoria, quando a gente se encontra, quando a gente se dá auto-amor, os conflitos desaparecem. Entende? O conflito ele está na dúvida. Não existe conflito nas certezas. Tá? Por mais errado que você esteja em uma certeza, você não tem conflito ali. Entende? Então, quando surge dúvida, você acaba se perdendo dentro do processo. E esse rapaz, ele estava precisando achar a voz dele. E agora que ele achou a voz dele, o processo terapêutico vai fluir muito melhor. Isso não quer dizer que ele venha a gostar de meninos ou que ele venha a gostar de meninas. Isso quer dizer que ele achou a voz dele. E agora ele vai achar o caminho dele. E você vai ajudar como terapeuta, entende? Ele precisava primeiro achar a voz. Agora ele vai ter que descobrir, a partir dessa voz, a se posicionar no mundo. Eu achei muito bacana ele se posicionar em relação
a tia, porque ele deve ter vivido muito tempo trazendo uma culpa, Subjugado. exatamente, trazendo uma culpa que não era necessária. Então, esses processos que a gente faz, eles são processos poderosos, tá, gente? A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com o que a gente desperta. E teve um episódio bastante interessante, porque ele tem uma irmãzinha de 8 anos, Uhum. e ele sempre achou que o pai dele, a mãe, a tia, sempre foram as autoridades em termos, eles que sabiam tudo. E a irmãzinha estava assistindo um filme no YouTube, Uhum. e o pai chegou e brigou com a irmã, e deu bronca, falou, você vai desligar isso, você não vai assistir isso, e está acabado. E aí ele falou assim, não, não é assim que se faz, não. E falou com o pai. Olha, Aí ele foi, chamou a irmã e orientou, falou, olha, vem aqui, vamos ver esse filme que você está assistindo. Olha, isso aqui não é legal, porque isso te faz isso, 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 isso. Ele orientou a irmã. E a irmã falou assim, tudo bem, tá certo. Aí ele virou para o pai e falou, tá vendo, pai, é assim que se faz. pronto. Não é proibindo, não, porque se você proibir ela aqui agora, depois ela vai assistir em outro lugar. Todo proibido é gostoso. Eu falei, nossa, ele, sabe, assumiu a frente disso aí. Isso é muito bom. Né? Vamos lá, fica acompanhando e vai botando a gente a par. Voltou, Paulinho, estamos de volta. Foi jantar, né? Só te olha. Daqui a pouco eu vou jantar. O cheiro aqui tá bom. Eu fiz um filé aqui em casa que vocês não têm noção. É raro eu fazer, porque eu tô com uma convidada aqui que merece o filé. Então, a gente tem que... Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, teve uma pergunta da Maria no nosso último encontro, que eu também não respondi. A Maria falou que está atendendo uma senhora que foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. É isso, Maria? Acho que não é essa Maria que está aqui, mas... Bom, e consigo trabalhar com ela com hipnose? Qual o melhor protocolo? Olha só. Transtorno bipolar. Primeiro, É eu mesmo, viu? você mesmo? Então pronto, vamos falar um pouquinho. Primeiro, Maria, só para que eu possa me situar, qual a tua formação, com o que você trabalha atualmente? Eu sou psicanalista. Ok, perfeito. Então tem conhecimento da psique, ótimo. O que mais? Você já tratou alguém com transtorno bipolar? Não tratei nenhum caso desse. Pronto, olha só. A primeira coisa que eu vou te pedir, de coração, com todo o coração, não aceite o diagnóstico. Tá? Nesse primeiro momento, não aceite o diagnóstico. Ela está tomando medicamentos? O médico passou um remédio para ela só para ela dormir. Ok. Então faz uma coisa. Trata ela como alguém que tem todo o potencial e que tem todo o potencial para estar bem e que não foi diagnosticada. Trata ela para... Aqui você não me passou os sintomas que ela apresenta para você, mas trata ela para os sintomas num primeiro momento. Não trata para o diagnóstico, para que você veja o que ela vai trazer para você de verdade dentro do contexto clínico. Trata ela como você trataria alguém que te procura com uma demanda, tipo, estou deprimida. Trata ela na demanda, tá? Não aceita o diagnóstico nesse primeiro momento. Trata ela 1 ou 2 sessões para ver o que ela vai trazer e traz mais informação para a gente disso. Deixa eu te explicar por quê. Eu tratei algumas pessoas que foram diagnosticadas com transtorno de bipolaridade. Algumas. E o que acontece? Hoje em dia, tanto os psicólogos, tá, quanto os psiquiatras estão passando por uma crise de diagnóstico. São tantos os transtornos relacionados ao pensamento que a gente não está sabendo diagnosticar direito. É sempre uma síndrome nova, uma coisinha nova, é transtorno de ansiedade, é transtorno isso, transtorno aquilo. E a partir do momento que a gente rotula alguém e alguém compra esse rótulo, porque se ela comprou o rótulo de que ela é bipolar, vai ser muito difícil você ajudá-la. Entende? Porque ela vai ter que entrar no medicamento, vai ter que passar por um monte de coisinhas. Mas se você consegue resgatar aí a situação dela e tirar esse rótulo e tratar ela como um ser humano cheio de potencial e buscar esse equilíbrio, essa harmonia de dentro para fora, talvez você consiga ajudá-la. Eu tive, e aí eu me sinto na liberdade de falar, vocês conhecem o MEC, né, o Eberson, você conheceu o Eberson pessoalmente, não foi, Paulo?
O Everson é meu amigo há 22 anos e eu me sinto livre para poder falar da situação dele, do caso dele. O Everson, desde que eu conheci, acho que foi um resgate de vida, né? Quando a gente encontra esses amigos que viram irmãos pela vida, ele vivia num processo de depressão. Um processo de depressão que estava relacionado ao domínio do feminino na vida dele. Ele sempre foi dominado pela mãe dominante, pela a família matriarcal, toda uma estrutura que dominou ele. E ele se casou com uma pessoa que parecia muito a mãe dele. E isso acabou com a estrutura de casamento dele. E essa pessoa, do jeito dela, não por mal nem por bem, não cabe julgamento, mas ela desconstruiu a possibilidade do homem. Tá? E quando eu reencontrei, eu chamo ele carinhosamente de Mac, quando eu reencontrei ele depois de um tempo, porque a gente se afastou quando ele casou, ele estava na segunda ou na terceira tentativa de suicídio dele. Tá? E eu tomei aquilo como uma afronta pessoal para mim. Era Papai do Céu me mostrando que eu tinha que trabalhar com isso mesmo. Né? E eu, desde então, comecei a me dedicar e a trabalhar com ele. E a última dele foi há um tempo atrás, vai fazer 2 anos, mais ou menos, que ele foi para o psiquiatra e o psiquiatra diagnosticou ele com bipolaridade. E ele, por me conhecer, né, ele estava passando por um processo de depressão e geralmente a gente se afasta um pouquinho, ele se afasta um pouquinho. E ele me conhecer, ele veio para mim e falou: olha, o psiquiatra me diagnosticou como bipolar. Eu olhei bem no olho dele e falei: e você, se diagnostica como? Aí ele parou, olhou para mim, eu falei: você vai passar 21 dias na minha casa. Pode pegar tua mochila, você está morando mesmo com a tua mãe, e vem embora. O filho dele tem 18 anos, ele voltou a morar com a mãe depois da separação. Olha os processos. E ele veio passar 21 dias aqui na minha casa. E foram 21 dias que eu fiz terapia com ele, o tempo que eu tinha livre. De manhã, quando acordava, botava para meditar. À noite, quando mandava para academia, ia para academia comigo, voltava para cá, a gente fazia imersão, fazia regressão, fazia tudo. Passou esses 21 dias, pergunta para ele se ele tem depressão, se ele tem bipolaridade, se ele não tem nada, ele está bem. Você teve a oportunidade de conhecê-lo, Paulo? E ele é meu fiel escudeiro lá nas coisas. E quando ele se permitiu vivenciar isso, a vida dele transformou. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas aceitam o diagnóstico, Maria, e quando elas aceitam o diagnóstico, elas estão se fadando a viver aquilo para o resto da vida, porque aquele diagnóstico vai ser o ganho secundário dela, viu, Sônia? Vai ser o ganho secundário da pessoa para o resto da vida. Por quê? Porque ela vai chegar e vai dizer: eu não posso fazer isso porque eu sou bipolar. Ou então, os jovens de hoje, todo mundo quer ter TDAH porque a nota é menor na escola. Em vez de ter média 7, eu posso ter média 5. Então, a galerinha está querendo TDAH. Isso não funciona, sabe? Hoje, a gente precisa ter consciência de que esses rótulos, nós como psicólogos, a gente sabe que a gente pode diagnosticar, os psiquiatras, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque um rótulo se carrega para a vida toda. É como uma âncora, uma crença, é como a tua mãe virando para você e batendo no teu ombro, dizendo: você não vai ser nada quando você crescer porque você é preguiçoso. Isso vai ecoar na tua cabeça o resto da vida. Se você não ressignificar isso, isso vai te destruir. Entende? Então, assim, Maria, o que eu te digo é: não aceita esse diagnóstico de primeira, não entre em conflito, procura perceber se ela aceitou o diagnóstico. Se ela aceitou o diagnóstico, procura mostrar para ela que existe a possibilidade do diagnóstico estar errado. Ok? Eu conversei com ela, mas eu achei ela assim bem aberta. E não dá realmente, eu achei esse diagnóstico, até eu falei para ela: olha, eu não vou questionar, não estou questionando o diagnóstico, mas nós precisamos avaliar melhor os seus sintomas. Perfeito. Porque ela tem bastante problemas com o marido. Ela tem um conflito. Qual é a mulher que não fica bipolar com problema com o marido? Diz uma aí. Então, eu acho que o que aconteceu? Ela chegou e falou para a psiquiatra que ela fica muito nervosa com o marido, que às vezes ela tem vontade de matar o marido, essas coisas, né? Que qualquer mulher tem vontade de matar de vez em quando, né? PPM. Meu marido me olhou aqui atravessado agora. Brincadeiras à parte.
é muito sério isso. A vida... Então, aí eu falei para ela, eu falei, olha, vamos com calma, eu acredito que a gente não precisa chegar nesse extremo. Eu falei, você, para mim, você aparenta ser uma pessoa super equilibrada. Quando você fica nervosa, você tem as razões para ficar nervosa. E você não fica nervosa de forma aleatória. Então, assim, eu estou avaliando, eu segui bem essa linha aí que você está falando, eu achei bacana que bateu, eu fiquei na dúvida eu fiquei assim, preocupada, eu devo ou não questionar o diagnóstico do psiquiatra, né? Fiquei com essa essa preocupação, né? Mas, assim, ela, para mim, não demonstra em nenhum momento esse desequilíbrio todo para estar F31, distúrbio afetivo, bipolar, não sei o que. Eu falei, meu Deus, achei muito exagerado, né? Mas eu fiquei preocupada assim, eu falei, poxa, quem sou eu para ficar diagnosticando? Aí eu perguntei para ela, eu falei, você fez alguns testes, você fez alguns exames, ou você simplesmente sentou na frente da médica e falou o que você sente? Ela falou, eu só falei para ela que eu fico muito nervosa, que às vezes eu quero matar meu marido, que meu marido me estressa muito. Aí eu falei, putz, a coisa não está andando muito bem, né? Por isso que eu mandei a pergunta para você. Eu falei, não, essa dúvida eu tiro com o Sandro. Pronto. E aí eu vou te pedir uma coisa, Maria. Na próxima consulta que você tiver com ela, ou se você tiver já feito tudo isso, amanhã eu vou ter a próxima consulta. aprofunda mais a anamnese, traz um pouco mais do histórico dela para a gente. Ok. Da infância dela, procura saber da relação dela com o marido, procura saber a questão dos filhos, procura saber como é a vida dessa mulher, porque muitas vezes, e a questão, por exemplo, da TPM dela, como isso funciona para ela, porque tem mulheres que têm TPMs que são sérias, né? Olha, Sandro, eu já investiguei bastante. Realmente, ela tem um histórico Entende? tenebroso, hein? O histórico dela, até eu posso te mandar, depois eu mando pelo WhatsApp, que aí acho que ajuda também os colegas também. Manda para o grupo que aí os colegas podem ajudar também um pouquinho nesse processo. Eu acho que é importante que a gente esteja interagindo, porque eu sei que aqui cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua área, e juntos a gente consegue construir isso. Então, eu vou te pedir isso, que aprofunde um pouco mais, para que a gente tenha mais informação, porque aqui o que a gente tem é um diagnóstico. E eu te digo, se é para... Pode usar a hipnose com esse diagnóstico? Pode. Se ela estiver medicada, ela está dentro da caixinha. Se ela não estiver medicada, você vai trabalhar a bipolaridade dela. Mas eu costumo particularmente questionar diagnósticos. Eu acho que diagnósticos são rótulos cruéis que têm que ser questionados até que se prove o contrário, né? Perfeito. Assim, não é para botar ela em conflito com o psiquiatra, não é isso. Sim, mas, sim. Olha, pode ser, né? Abrir a possibilidade. Pode ser que esse diagnóstico não atenda, não cubra realmente o que você tem. Que tal você procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião? Entende? Se bem que médico é uma equipe muito corporativa, né? Um acaba reforçando o diagnóstico do outro. Mas se ela chegar para um outro médico e não disser que ela tem um diagnóstico, talvez o outro médico dê uma outra visão. Tá? É importante sempre isso. Eu queria compartilhar um caso com vocês. Vai falar outra coisa. Oi, pode falar. Não, então, Sandro, porque ela é a mesma pessoa que na outra mentoria, eu havia dito que ela tinha fobia de gato. Opa, então ela não pode ver o Freud. E como ela é testemunha de Jeová, foi muito conflituoso assim, para eu fazer uma hipnose com ela, porque ela ficou meio assim, resistente. E aí você me orientou para que fosse conversando, induzir ela assim, de forma consciente, e falar para ela que eu estava colocando ela em transe. E olha, Sandro, funcionou assim maravilhosamente. Vou fazer que nem a Sônia, é um feedback. Quando foi na última sessão, ela estava tão feliz que esse diagnóstico da médica, quando ela perguntou, que eu falei para ela que eu ia avaliar, que a gente tinha que pensar, ela assim, tipo, comprou de imediato a ideia. Porque ela falou assim para mim, eu confio em você, porque eu não estou mais com medo do gato. Pronto, você acredita que funcionou? Pronto, eu estou assim, já pode conhecer o Freud. Verdade. Você percebe como as coisas funcionam? Coisas simples, soluções simples. A gente, às vezes, tenta complicar, criar fórmula e não precisa de nada disso.
Eu queria compartilhar um caso com vocês, um caso meu, tá? Para que vocês avaliem. Um rapaz, 16 anos de idade ele tinha na época, ele sofreu a separação dos pais quando ele tinha 3 anos de idade, então as lembranças que ele tem não são muito saudáveis dessa separação. Com 16 anos de idade, ele surtou na escola, ele começou a ter fobias sociais, entrar num processo de se afastar, e ele entrou num processo de depressão. E ele viveu essa depressão até os 22 anos de idade. Ele me procurou, ele estava em depressão quando ele me procurou, ele vivia internado em clínicas, por ser de uma família muito rica, ele tem o cartãozinho dele, Black Power lá, e ele ia ele mesmo para as clínicas e se internava, fugindo da relação com a mãe, fugindo da relação com o mundo. E quando ele sentou na minha frente, ele veio por indicação da psicóloga da mãe dele, e por curiosidade, por saber que eu trabalhava com hipnoterapia. E, na verdade, eu acho que em alguns casos você tem que ser disciplinador. E eu, como diz aqui na Bahia, eu dei a real para ele do que ele estava fazendo com a vida dele. Tá? E ele acordou e saiu da depressão. Começou a fazer atividade física, começou a frequentar coisas, começou a ver faculdade. Isso 2, 3 sessões. Eu fiz uma sessão de anamnese, uma sessão de hipnose de resgate da criança com ele, e depois entrei com uma diálogo-terapia mais forte com ele, falando, acorda para a vida, você está fazendo besteira. E o conflito dele era justamente com a mãe, conflitos também de sexualidade dele, um monte de pepininho ali. E ele acordou e ele saiu da depressão. E aí ele entrou num processo de fazer tudo. Só que ele foi muito rápido do prisma da depressão e ele está entrando num estado de mania, que é o outro lado da depressão. E essa mania está vindo com o querer salvar o mundo. Então agora ele está se vendo como um salvador do mundo. Ele saiu da depressão com um estado de mania, com indícios de alucinação. E aí, eu queria saber dos meus colegas, o que vocês me orientam a fazer? Vamos lá! Liga o fone aí, quem quiser falar, bata um papinho. Eu já sei mais ou menos o que eu estou fazendo, mas eu queria ouvir de vocês, estou compartilhando um caso com vocês, para que vocês entendam o que passa na minha vida também, que não é pouca coisa. Eu tive um contato com ele ontem, né, e eu comecei a fazer terapia não convencional com ele. Então, por exemplo, no horário de terapia dele, eu saio para tomar chá com ele, para ele entrar em contato com o processo. Eu levo ele para o shopping, do outro lado da rua, a gente senta e a gente vai trabalhando a realidade, né? Porque eu preciso... foi muito bacana, ele saiu do estado de depressão, de apatia. Ele passava... Quando ele não estava na clínica, internado, ele estava em casa deitado, dormindo. Agora ele está indo para a academia, está fazendo aula de canto, voltou para um ritmo normal, já está pensando em voltar para a faculdade e tudo. Só que ele entrou com esses pensamentozinhos agora de que eu sou o super-homem e eu posso salvar o mundo. Então, ele acelerou muito e ele está querendo tirar o processo. E eu tenho que trazer ele para onde? Para o meio da coisa, para o equilíbrio. Né? Como dizia o nosso excelentíssimo Buda, né? Não pode ser 8 nem 80, tem que ser o caminho do meio. Tá? E eu estou tentando trazê-lo para o caminho do meio, só que eu sinto que se ele persistir nesse quadro mais 1 ou 2 semanas, eu vou ter que falar com ele, na verdade com quem está acima dele, o responsável, né? A mãe, nesse caso, porque ele mora com a mãe, para que ele entre num remedinho para dar uma diminuída no processo. Ele vá para um psiquiatra, porque eu corro risco de, se ele continuar por mais 2 semanas com isso, dele entrar num surto e isso realmente virar uma coisa mais séria. Mas eu queria saber o que a gente pode fazer nessas 2 semanas com ele aí. Tá sem voz, Sônia, não estou te ouvindo. Ativa o som. Oi, e agora? Pode falar. Está ouvindo? Sim, então, sim. Quando você estava falando, eu pensei realmente essa questão assim, ele passou do 8 para o 80, né? Uhum. Então, agora é uma questão de equilíbrio. Isso. Eu acho que tem, né? Vai ter que ajustar lá o botãozinho dele lá, desregulou. Uhum. Agora, é o seguinte, você está falando da questão de medicação, agora é Paulo, né, que trabalha com reiki, com essas técnicas também. Sim, sim, Sônia.
que podem trabalhar o equilíbrio dos chakras. Né? Perfeito. Deve estar tudo desequilibrado. Então, eu acho que nesse momento essas técnicas alternativas também poderiam ajudar a equilibrá-lo. Né? Além, talvez, como o Sandro falou, em relação à medicação, se a coisa começar daqui a 2 semanas, porque eu botei um prazo para 2 semanas, não vai para medicação se não precisar. Então, mas essas técnicas, talvez essas técnicas, né, com equilíbrio energético, acho que Paulo vai entender melhor que eu, porque você trabalha, né, com essa... Eu já sim, vou... Sônia, sim. Eu tenho um sócio chamado Jader, que também é mestre 3B de Reiki, né? Tá aí, então, vou agendar uma sessãozinha para ele de Reiki, para ver se a gente põe. E se não der certo o Reiki, aí eu vejo o que mais a gente vai fazer. Pronto, anotado. Já vou anotar aqui. Sandro. Vamos lá. Reiki. Pode falar, Paulo. Sandro, eu pensei o seguinte, quando você disse que já convidava ele para sair, para acompanhar, né? Um processo terapêutico fora da clínica, fora das 4 paredes. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho feito isso semanas. Isso. Por isso que a minha simpatia vai muito para se aproximando da psicanálise, porque a psicanálise ela nos permite uma escuta, claro que as outras técnicas também vão por aí, mas o aprofundamento da escuta da psicanálise é importante, né, onde ele fica à vontade para trazer esse processo dele à tona, mas eu vou além da psicanálise e eu vou ficar ao lado desse paciente. Bom, então eu viveria, digamos assim, momentaneamente esse mundo dele. Foi o que você fez. Eu vou te acompanhar, vamos tomar um açaí ali na esquina. E nesse momento você começa a entrar naquela realidade dele. Você entra na realidade dele, ele permite que você, como é que eu posso dizer, que você entende esse mundo que se distancia do real. Né? Ele percebe que a sua visão está muito próxima da dele. Só que você tem o controle da situação como terapeuta. Então, esse é o ponto para que ele continue acreditando e confiando no que você está propondo a ele como trabalho terapêutico. O segundo caminho que eu associaria a essa proposta inicial sua, da conversação fora da clínica, seria justamente as técnicas terapêuticas, as técnicas energéticas terapêuticas. Porque a gente pode pensar em associar uma sessão de Reiki, né, potencializada, isso é tranquilo para a gente fazer, a gente chama de uma sessão de cura, né, que é um Reiki potencializado muitas vezes. E a gente, em poucos segundos, a gente consegue levar o sujeito, não ao transe, né, mas o distanciamento daquela realidade dele. E aí, o que a gente faz no nosso grupo lá é associar esse Reiki também a uma técnica muito simples de cromoterapia com cristais. Ou seja, eu tenho o sujeito deitado numa maca, eu faço a cromoterapia nele com luzes ou com toalhas, né? E somente as toalhas já têm um efeito muito forte. Eu posso também colocar as luzes coloridas em cada chakra dele para trazer esse equilíbrio, esse balanceamento, esse equilíbrio, essa harmonização. E, por fim, eu vou usar os cristais também, por cima das toalhas, em cada chakra. E cada pedra corresponde a um chakra. Certo. Então, você está novamente potencializando aquela técnica que usa. Então, eu tenho ali associado o Reiki, eu tenho associado a cromoterapia e os cristais. E, se eu preferir, eu posso iniciar tudo isso com uma massagem relaxante. Ok. Somente a massagem já dá um efeito, né, bem positivo para ele. Você está fazendo um contato físico com esse sujeito. Depois você faz um Reiki nele. Ele vai se sentir muito bem e harmonizado. Depois você entrega para ele as toalhas. Você vai colocar ele nas toalhas, a cromoterapia, nas luzes e nos cristais. Você vai gastar cerca de 1h30 para fazer tudo isso aí. Mas tenha certeza, ele levanta querendo se organizar. Ou ele vai querer dormir, porque acho que vai achar o melhor caminho ali para ele dormir mesmo, se entregar, ou ele levanta pensando em se harmonizar. Isso mexe muito com o sujeito, muito mesmo. Eu desmaio, né? Quando eu sento para uma massagem, eu deito para uma massagem, eu uso as toalhas, ali eu apago. Se alguém não estiver me controlando, eu vou embora ali, eu vou relaxar mesmo, vou me entregar. Então, acho que tem um efeito muito gratificante esse trabalho também para ele, viu? E é muito rápido. Pronto, perfeito. Essas técnicas alternativas, elas são bem importantes e, assim, eu acredito, tá? E isso é uma visão minha, que quando a gente está dentro do processo terapêutico, por exemplo, eu não sou muito eu não conheço muito as técnicas energéticas, mas eu tenho um sócio que é especialista nisso também. Se eu precisar, vou chamar o Paulo também para me ajudar, porque o foco tranquilo. É fazer com que o cliente fique bem.
Então, eu botei um desafio, que são as 2 próximas semanas. Falaram aqui no grupo comigo, falaram aqui comigo sobre a metamodelagem. É o que eu tenho feito nas últimas 2, 3 sessões, eu tenho trabalhado maiêutica, metamodelagem com ele, por isso que eu tirei ele da clínica, porque eu estou fazendo isso no dia a dia, na realidade. Então, eu pego ele, quando ele chega no horário dele, a gente sai, vai no shopping, e eu estou metamodelando ele para entender esse padrão que ele está criando. E o que eu identifiquei? Eu identifiquei que ele, da mesma forma que a depressão era um padrão de fuga, esse é um novo padrão de fuga. Só que esse é um novo padrão de fuga mais aceitável pela família, ok? Então, é um padrão que, para ele, agora ele tá em movimento, ele tá coisa, então a mãe já não enche mais o saco, o pai já não enche mais o saco, ninguém, por quê? Porque ele não está mais preso dentro de casa. Só que ele está levando isso para um extremo, por quê? Porque ele quer a inação de alguma forma. Então, a minha hipótese diagnóstica disso é que existe um trauma aí nesse processo de separação que ainda não foi acessado. Um trauma que aconteceu aí entre os 2 e 3 anos de idade, porque foi muito forte. Para você ter uma ideia, o pai e a mãe mudaram para a Espanha com ele, o pai fazia mestrado, doutorado na Espanha, e eles de repente se separaram e a mãe voltou com ele para o Brasil e fez o corte do pai de forma imediata. E isso foi repercutir quando ele tinha 16 anos, porque ele não, para vocês terem uma ideia de como foi o processo, ele não falava com o pai há 4 anos quando ele foi me procurar. E agora ele vive com o pai, falando com o pai o tempo todo, interagindo com o pai. Então, tem um traumazinho aí que a gente vai buscar dentro do contexto da hipnose, dar uma trabalhada um pouquinho mais da hipnoterapia, mas também a questão das técnicas energéticas para dar uma acalmada nesse fluxo de energia dele que saiu do nível 0 para o nível 200, né? E a gente precisa dar uma atençãozinha nisso para não embolar. Mas eu estou bem animado e eu quero que vocês pensem sobre isso também. Durante a semana a gente vai falando sobre isso. Miriam, liga o teu som e me faz a tua pergunta. Estou conseguindo. Pronto, já conseguiu. Já Então, Sandra, eu coloquei aqui, na semana passada, eu atendo uma advogada, ela se separou há 5 anos e ela já teve 4 surtos. Uau! Eu fiquei até meio assim de atendê-la. Ela toma remédio antipsicótico e antidepressivo. E o problema que ela tem vivenciado é que ela perdeu o escritório dela, porque numa dos surtos que ela teve foi no escritório, então o pessoal não quis mais trabalhar com ela, então ela teve que tirar todos os documentos que ela tinha, todas as coisas dela do escritório. E ela colocou, então, na casa dela um quarto, assim, socou essas coisas ali. E é um quarto, assim, do terror para ela. Ela não consegue entrar nesse quarto para arrumar, ela não consegue organizar esse quarto. E sempre ela volta nesse assunto comigo. E ela continua vivendo como se ela tivesse um padrão de vida que ela tinha antes. Ela não tem mais. Então, assim, ela se afunda muito em dívida, porque ela não está trabalhando, assim, ela pega alguns casos, poucos casos para resolver, mas o padrão de vida dela baixou e ela acaba vivendo da pensão que o marido paga por conta de uma filha que eles têm. Caramba. De 14 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. A origem desses surtos, você sabe? Olha, pelo que ela me contou, a primeira vez que aconteceu, ela estava numa viagem para Jerusalém. Então, eu acredito que tem a ver com alguma coisa religiosa. Acho que ela se envolveu demais no ambiente ali. Não sei se pode ter sido isso. Foi a primeira vez que aconteceu. Como foram esses surtos? Ela chegou assim, a tirar a roupa e começou a querer falar com as pessoas na rua, começou a querer evangelizar as pessoas. Das outras vezes que aconteceu também foi relacionado à parte religiosa também. A última que aconteceu foi, acho que 3 anos. E ela fala que ela arrancou o sapato e começou a andar pela uma avenida que tem aqui na cidade de Campinas. E as pessoas foram atrás dela, ela já estava andando assim, a ermo, assim, sem rumo. Então, hoje a filha dela, que é advogada, também cuida da parte financeira dela, tipo, controla mesmo os gastos que ela tem. E nesse tempo que ela me procurou, ela está assim,
procurando um parceiro. E ela está como uma adolescente, participando assim, de tudo quanto é aplicativo de namoro. E cada sessão que ela vem, ela sai com uma pessoa diferente. Então, assim, ela está totalmente descontrolada. Então, eu não estou sabendo lidar muito, porque quando melhora uma parte, outra parte eu vejo que ela não consegue mexer nesses documentos, não consegue parar para se relacionar com uma pessoa só. Então, eu estou um pouco perdida, assim, em ajudá-la. Ela está tomando medicamento? Está medicada? Sim, ela toma todos os dias. Eu tenho até os nomes aqui, deixa eu pegar para você. Carbonato de lítio, que é um antidepressivo, e olanzapina, antipsicótico. Então, assim, o meu medo é essa mulher surtar comigo qualquer hora ali, né? Espera aí que eu perdi a imagem de vocês aqui. Aí voltou. Miriam, qual a religião dela? Olha, ela foi por um tempo, ela evangélica, mas hoje ela está, desde que ela se separou do marido, ela descabelou. Ela separou do marido antes do primeiro surto? Não, ela surtou, ela era casada com ele. Eles foram casados 13 anos. Então, pelo menos... O surto tem a ver com a separação? Eu acredito que não, porque já tinha acontecido antes. Ou vice-versa, né? A separação tem a ver com o surto, né? Também. E assim, infelizmente o marido também é uma pessoa bem complicada. Ele também está fazendo acompanhamento com o meu esposo. Ah, ok. Então, em dias diferentes para que eles não se encontrem, mas ele é bem difícil também. Mas já vai fazer 6 anos que eles estão separados, na verdade. Ela está com que idade? Ela tem 53 anos. Nova também. Ela é uma mulher bem bonita, ela gosta de se cuidar, mas assim, eu vejo que, na verdade, ela fala que ela quer encontrar uma pessoa que tem uma condição financeira boa, então ela fica procurando parceiros, e eu sei que não é esse o caminho. Eu falo para ela, foca no trabalho, foca na sua autoestima, começa a mandar currículos. Eu falei, se você não está conseguindo advogar, de repente você tem outro dom, outra coisa que você gosta de fazer. Mas aí ela fica assim, faz terapia comigo, faz hidroginástica, vai caminhar num parque que nós temos aqui em Campinas todos os dias. Mas o parque virou o lugar da paquera, sabe? Assim, acho que ela voltou na adolescência. Eu sinto que eu estou tratando uma adolescente, na verdade. É bem complicado. O que eu vou te dizer, a gente tem que achar o ponto de ruptura. Tá? Aonde foi que isso se rompeu? Porque o surto, ele já foi o efeito da coisa. Tem uma causa antes, que foi germinando, 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 e que quando ela vivenciou algum tipo de emoção, que pode ter sido realmente viver uma experiência religiosa profunda, para quem é religioso, ir para Jerusalém, viver, isso pode ter aflorado nela emoções que ela não conseguiu controlar, e ao invés dela, ela teve um processo de catarse. Tá? E, na verdade, também, ela foi casada antes e ela ficou viúva com 29 anos. Pronto. Então, ela tem uma filha que tem 27 anos hoje. Okay. E depois, com o tempo, ela conheceu esse segundo marido e tem uma filha agora de 14 anos. Você chegou a fazer alguma técnica com ela? Já fiz, que eu estou atendendo ela já faz 7 meses. Bom, você fez o que com ela? Eu já fiz o corte do cordão emocional em relação ao esposo. Esse atual? Esse atual. E fiz também, eu faço constelação, eu fiz uma constelação referente ao primeiro esposo, porque até hoje ela tem vínculo com a família desse primeiro casamento. Ok, ela viveu esse luto? Sim, do primeiro esposo, sim. Mas foi bem difícil, porque ela era jovem, ela tinha a menina pequena, então foi bem complicado. E ela pode... processo, Miriam, desse surto, eu vejo isso aí como um efeito de algo. Então, a causa disso está antes desse surto. O resto que ela vivenciou depois foi um desencadeamento de situações das quais ela não pôde controlar, e talvez eu levanto a hipótese de, em algum momento,
os surtos posteriores ao primeiro terem sido até um movimento dela de defesa, porque ela já tinha o precedente do surto, então ela pode ter usado o surto como uma forma de se defender de algo. E a história dela também é a seguinte: os pais dela foram muito ricos durante um período. Uhum. E quando ela tinha 14 anos, eles faliram. Uhum. Então, não sei se pode estar ligado a isso também. E hoje os pais dela moraram com ela durante o ano de 2019 até finalzinho do ano. Então, ficaram com ela, dependendo dela, mesmo ela estando passando por essa situação financeira difícil. E agora eles voltaram para o Piauí, que é a cidade do pai dela. Só que é uma situação difícil, porque eles são bem idosos. Uhum. E estão longe. Eu fico imaginando quando eles falecerem, como que vai ser, porque assim, ela não vai ter nem condições de ir até lá. Uhum. E talvez eles não tenham condições mais de voltar para cá também, para visitá-la. Mas para ela, quando eles foram embora, foi um alívio, porque aí ela ficou novamente, né, livre para fazer as coisas que ela já estava fazendo antes. Uhum. Mas assim, eu estava até pensando em pedir para que ela procurasse. Assim, eu sei que ela já passa por psiquiatra, ela já passou com psicólogo e me procurou agora, né, no finalzinho, no começo do ano passado, e ainda continua comigo. Então, assim, aquilo que você falou. Você criou vínculo com ela, né? Eu falei, eu não vou dispensar, mas assim, ao mesmo tempo eu não estou conseguindo ver melhora nela, Uhum. assim, significativa. Eu sei que ela, às vezes ela está mais tranquila, a gente conversa durante a semana, mas assim, Uma pergunta que eu quero te fazer, ela vê o problema nela? Sim, ela sabe, só que assim, ela fica apática, ela fala, eu não consigo mexer, eu não consigo. Aí eu fiz também a do lixo emocional com ela. Fiz até do emagrecimento, porque ela também queria perder peso, mas agora ela está caminhando, está fazendo hidromassagem, hidroginástica, mas ela também quer perder um pouco de peso, então eu fiz a hipnose com ela em relação a isso. Mas eu sinto que virou assim, aquela terapia de conversa agora, mas eu não estou conseguindo. Né? Eu não estou conseguindo ajudá-la assim, de maneira efetiva. A impressão que eu tenho é que se ela conseguir mexer nesses documentos, que é algo assim que para ela foi uma perda muito grande, né? Perder o escritório, é como se ela tivesse perdido o status da vida dela. Então vamos fazer uma coisa. Ela é hipnoacessível fácil? Ela entra em transe fácil? Sim. E às vezes eu tinha medo de fazer, que eu pensei, vai que ela surta aqui. Faz uma coisa. Na próxima sessão, põe ela em transe, leva ela para o lugar seguro, e depois do lugar seguro você vai levar para o quarto, onde está tudo bagunçado. Legal. Vai fazer ela arrumar o quarto todo que está bagunçado. Ou seja, vai fazer ela viver essa realidade não sendo a realidade. Vai fazer ela entrar no quarto e arrumar todo o quarto. E quando ela arrumar o quarto, você vai associar de novo a essa arrumação do quarto a técnica do lixo emocional. Tá. Ela tirar daquele quarto tudo que não serve mais para ela. Certo. Tá? Eu tive um caso de uma acumuladora compulsiva, tá? Que fazia isso. Ela acumulava em casa tudo, e ela sabia do problema dela, ela procurou ajuda. Desesperador. Eu estava numa situação bem parecida com a tua. Eu já estava quase desistindo, porque eu não conseguia mais ver caminho. E aí me surgiu esse insight, que foi o que me surgiu agora. E eu fiz uma sessão com ela. Ela tinha 48 anos na época, mais ou menos, e me surgiu esse insight. E eu fiz com ela uma sessão de hipnoterapia, e nessa sessão de hipnoterapia eu levei ela para dentro da casa dela e eu falei, hoje é o dia da faxina. Que legal. E a gente vai faxinar tudo isso. E foi uma sessão que foi muito, muito forte, porque ela começou a chorar durante a sessão, ela teve processos, ela reencontrou coisas, tinham coisas ali que eu falava que não servem mais, toca fora, e ela relutava, eu sentia que ela relutava. Foi uma sessão que durou bastante tempo, eu lembro que a sessão durou quase 2 horas. Tá? E eu estava muito cansado, eu fiquei cansado na sessão porque foi muita entrega, muita energia. E ela chorava quando ela entrava em contato com algumas coisas, mas ela foi limpando. E quando ela acabou de limpar tudo aqui, né, ela falou que ela precisava descansar, né, e ela descansou. Então eu fiz ela descansar dentro do processo do transe.
E aí, quando ela voltou diferente. O olhar dela estava diferente. Ela estava meio apática, meio assustada, meio alguma coisa. Mas o fato é que na semana seguinte ela faltou à terapia. Ela não veio para a terapia. E na outra semana ela veio. E quando ela veio, ela disse que ela já tinha começado a tirar coisas da casa dela. Que bacana. Tá? E aí a gente fez mais um trabalho e tal, e ela começou a se desapegar das coisas, a se liberar das coisas. Ela viveu um trauma muito grande, que também foi um falecimento, foi o falecimento da irmã, tá? Então ela começou guardando as coisas da irmã. E depois ela começou a guardar tudo. Porque quando a irmã morreu, ela era muito próxima da irmã, e o marido da irmã, para tirar tudo de casa, ia doar tudo. E ela achou aquilo um absurdo. Eu estou falando agora a origem da coisa, tá? Achou aquilo um absurdo e ela pegou tudo da irmã e botou dentro de casa. E acabou que ela criou aquele afeto. Então, tudo ela trazia. Tudo era importante. E a chave é, tudo que lembrava da irmã, ela trazia para dentro de casa. Até coisas que ela via na rua, que ela achava que a irmã ia gostar, ela comprava e levava para dentro de casa. Tá? Então, a gente desligou esse processo dela. Depois a gente fez um trabalho quando a gente conseguiu fazer essa ressignificação, ela começou a limpar e a organizar a casa. Então isso aconteceu, foi progressivo, não foi de imediato. Ela levou quase 2 meses organizando tudo. E quando veio à tona esse processo, porque ela veio a consciência dela, e por isso que ela estava apática naquela sessão, essa questão da irmã, e ela trouxe isso muito forte porque ela não sabia a origem. E aí a gente fez um trabalho de luto com a irmã. E foi bacana, e hoje ela está bem, não acumula mais nada. Tá que bacana, eu vou fazer isso então, porque eu já fiz o do lixo, mas foi bem no começo. Você leva ela para dentro do quarto. Para dentro do quarto, para olhar o quarto, para mexer no quarto, para interagir com aquilo e para tocar aquilo para fora. E não se preocupa não, porque ela não vai surtar. Tá? Se ela entrar em catarse, deixa ela vivenciar a catarse dela, mas está tudo certo. E vai compartilhando comigo, Miriam, vai passando informação para cá. O restante das coisas, como já vai dar 9h51... Nossa, falta 9. 8h51. Tem uma pessoa que está sentada ali esperando o jantar. Né? Oh, meu Deus, vai lá então. Vou mostrar para você, mas fala aí, oi. Ó, tem uma pessoa aqui que falou oi. Esperando o jantar. Vai lá jantar, né? Uma paradinha também agora. Estou com fome. Jantar. E, assim, porque ainda vou... Aliás, eu preparei o jantar antes de vir para a mentoria. Depois eu botei no fogo. Aí já tirou do fogo, então agora eu vou comer o jantar. Degustar. Mas o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui. É sempre bom estar com vocês. Vão mandando os feedbacks. E, Miriam, o que precisar de ajuda aí também nesse processo, fala comigo. Tá joia. Não desiste, porque a solução vem. Pois é. Insistir mais um pouquinho. Tá? Tá certo. Nunca desista. Gente, obrigada, viu? Vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. E qualquer dúvida, mandem para mim. E o Dene, muito obrigado pelo presente que você me mandou. O atendimento que eu estou fazendo com a pessoa que você me mandou. Eu vou ajudá-la, tá? Eu tenho essa certeza no meu coração. Entendeu? Muito obrigado pelo presente que você me mandou. Ela me pediu para fazer um atendimento. E eu estou fazendo esse atendimento. É um atendimento bem bacana. E assim, gente, um beijo enorme no coração de vocês, e a gente vai se falando, e qualquer dúvida, manda lá no grupo para mim. Na próxima mentoria, daqui a 15 dias, talvez eu traga alguns convidados para a mentoria para conhecer vocês, tá? Mas aí eu aviso para vocês. E eu estou vendo com o Paulo, ele está querendo organizar um curso meu de autogênese aí em São Paulo, tá? Que bacana. Em junho. Aí eu estou vendo com ele se a gente consegue organizar isso. E eu vou contar com a ajuda de vocês, porque eu não tenho apoio em São Paulo, não tenho suporte. Apesar da minha irmã morar aí, seria uma coisa nova fazer um curso em São Paulo. Tá bom? Legal. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo. E bom carnaval. Obrigado. Opa! Muito bom. Carnaval aqui na Bahia, que puxa pega, como diz aqui. Viu? Um beijo. Já começou ontem.